Boa noite, irmãos, paz e graça. Um momento de muita alegria, né? Nós estarmos aqui hoje participando desse culto, onde fomos alimentados pela palavra de Deus, onde aqui foi passado para nós, através do nosso pastor, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus sobre nossas vidas. Isso é muito importante para nós, porque muitas das vezes nós queremos a nossa vontade, mas somente Deus sabe o que é melhor e aquilo que é o ideal para nós. Muitas das vezes queremos muitas coisas, desejamos muitas coisas, só que tem que Deus dar aquilo para a gente na medida certa, da forma como Ele acha para nós. Eu gostaria de pedir os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Eu vou aqui passar um texto, um versículo especificamente, que é no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Provérbios 22, versículo 3. Diz assim: o prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples passam adiante e são punidos. Isso na versão da minha Bíblia aqui. E estamos preparados para o inesperado? É uma pergunta que nós devemos fazer a todo momento sobre nossas vidas, sobre o que pode nos acontecer. E muitas das vezes acontece infortúnios nas nossas vidas. E esses infortúnios estão em algumas situações de desastres, catástrofes. Recentemente o presbítero Marcelo, uma escola dominical, ele fez uma abordagem muito interessante falando das grandes tribulações. E muitas das vezes essas tribulações vêm na nossa vida, no dia a dia, de uma forma, né, que vai nos tirar até mesmo, muitas das vezes, o nosso centro de raciocínio, que isso pode nos levar até mesmo ter momentos de dúvidas. Mas Deus está conosco a todo momento e a todo tempo, e a vontade de Deus é soberana. E quando nós pensamos nesses infortúnios, geralmente nós pensamos em situações inesperadas, imprevisíveis, né, que podem acontecer ao longo aí da nossa jornada, nossa caminhada. Porém, a Bíblia, ela nos ensina que nós podemos, sim, tomar muitas medidas preventivas para minimizar esses impactos desses desastres, dessas incolumidades, dessas tribulações sobre as nossas vidas, né? E o que nós podemos pensar em relação de como prevenir isso, esses desastres? E esse texto de Provérbios, né, do capítulo 22, no versículo 3, ele nos faz lembrar que o perigo ele é real, a todo tempo e a todo momento. E ele existe, ele é real. E ele pode surgir a qualquer momento. Por conta dele surgir a qualquer momento, nós podemos enfrentar muitos desses eventos catastróficos, desastres sobre nossa vida. Aí nós temos uma chuva torrencial, um vendaval. Nós podemos ter aí um desastre, um desabamento, nós podemos ter um incêndio, nós podemos ter um problema de ordem de doença conosco e na nossa família, podemos ter crises financeiras, podemos ter crises relacionais, e isso tudo se torna o quê? Um desastre. Seria tão bom se nós vivêssemos uma vida que não tivéssemos o quê? Os infortúnios.
Será que essa vida teria graça? Se nós vivêssemos uma vida sem qualquer tipo de situação para fortalecer a nossa fé? O que é a graça de Deus sobre nós? Então seria uma vida sem graça, porque está tudo bem, está tudo legal, eu estou dentro da minha zona de conforto, e quando acontecem essas situações na nossa vida, ela vem para nos ensinar, e ela vem também para nos mostrar o quanto nós devemos confiar em Deus em todas as situações das nossas vidas. E a Bíblia, ela nos ensina a tomar algumas medidas bem importantes, através do quê? Aplicar a prudência. E a prudência, ela é a chave principal para a gente prevenir tantas situações, tantas emergências que podem vir a acontecer ao longo da nossa caminhada. Significa que nós temos que ser sensatos, cuidadosos nas nossas decisões e ações. Nós podemos ser prudentes em várias situações. No simples fato de você atravessar uma rua, ser prudente em relação em deixar dentro da sua casa um objeto, eletrônico ligado na tomada. Ser prudente quando você entrar no seu carro, sair pelo trânsito, você tomar cuidado em colocar o cinto de segurança. Ser prudente quando você, muitas das vezes, não se importa para as condições que você está alimentando o seu corpo físico, porque algumas coisas que você está alimentando pode trazer mal à sua saúde. Ser prudente quando nós estamos num momento de conflito e muitas das vezes nós não somos prudentes em falar e expressar. E a prudência muitas das vezes nos traz a uma reflexão que você precisa também se calar. Estar preparado para as situações ao longo da nossa vida está diretamente ligado nos ensinamentos de Deus. A fé, ela não é incompatível com a prudência. Alguns podem até pensar que a fé e a prudência não têm nenhuma relação, são incompatíveis. Porém, a Bíblia nos ensina que a fé e a prudência, elas podem coexistir. Até mesmo porque o ensinamento de Deus que ele fala, seja prudente, em todas as situações da nossa vida. Podemos ter fé em Deus e, ao mesmo tempo, tomar as medidas preventivas para prevenir tantos infortúnios. Então, prevenir um desastre é uma forma muito importante, onde nós vamos ter todos esses ensinamentos aonde? Na palavra de Deus. Se você quer saber como você age frente a um desastre, está aqui. Se você quer saber como você age frente a uma doença, está aqui. Confie em Deus, confie no que Ele fala com você. E você vai se deleitar com esses ensinamentos. Não tem nenhuma academia, não tem nenhum livro nas áreas das ciências, nas áreas de desastres, que tem um profundo contexto do que a Bíblia. Nenhum. Eu, particularmente, já leio vários livros da área da saúde, e toda vez que eu leio, eu vejo que sempre falta algo naqueles livros. E o que falta é justamente o quê? O que está aqui. Os ensinamentos que Deus nos dá para sermos prudentes em várias situações. E essa fé em Deus, ao mesmo tempo que nós temos, que confiamos nele, Ele também quer que nós tomamos o que? Atitudes na nossa vida, atitudes preventivas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, atitudes preventivas quando nós estamos reunidos dentro da nossa igreja, várias situações. Ao longo desse período que nós tivemos aqui ministrando o curso de prevenção de combate a incêndio
e primeiros socorros, a parte de emergência, eu tive a oportunidade de estar aqui aprendendo muito com os irmãos, todos que estavam aqui, aprendendo sobre mais ter fé, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, e cada vez mais que eu aprendo, eu procuro o quê? Praticar e levar isso adiante, no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, mesmo sabendo que a gente passa lutas e mais lutas, mesmo sabendo que muitas das vezes nós somos confrontados, principalmente relacionado com o quê? Com a nossa fé. Estar dentro de uma área, como eu trabalho em duas áreas, que é a área da saúde e a área da docência, muitas das vezes você é confrontado diretamente sobre o que a Bíblia te ensina. E muitas das vezes a própria ciência te confronta e te coloca em situações, se você não tiver a fé e acreditar e crer que Deus lhe ensina tudo isso para você ser prudente, você consegue superar tantos desafios. Então, ao longo desse período que nós estávamos aqui, fazendo o nosso curso, período muito bom, aprendemos muitas coisas, mas tudo é para a honra e glória de Deus. Não é nada para que tenhamos status, que somos, melhor do que o outro, que estamos aqui. E uma vez eu pedi a Deus, um determinado momento, eu falei assim: Senhor, eu não sei cantar, não sei tocar, o Senhor me deu um dom, e eu te peço que o Senhor me use da melhor forma, da melhor maneira, quando, a hora que o Senhor quiser, porque o Senhor me capacitou para isso. Muitas vezes eu questionava por que, antes de eu me converter, por que eu passava por tantas coisas e eu não tinha uma noção, por que eu tinha que passar situações de catástrofes, de desastres, e quando acontecia aquilo, passava para mim como se fosse mais um evento. E quando eu entender o poder de Deus e os milagres que Ele faz ao longo da vida. Eu sou a prova viva de um milagre. Um milagre porque Deus me resgatou. Não me resgatou de desastres, embora que já aconteceu isso comigo, mas me resgatou de uma vida medíocre, de uma vida que, se uma pessoa estiver doente ou está passando mal, ou se uma pessoa está sofrendo, ou se uma pessoa está morrendo, era mais um. Então eu fui resgatado dessa vida, sem qualquer tipo de amor ao próximo. Então era mais um que morria, era mais um indivíduo que perdia uma casa, e Deus me resgatou. E quando eu realmente vi o quanto que Ele me resgatou daquela vida medíocre que eu tinha, eu pedi: me use, Senhor, da melhor forma que o Senhor queira. E Ele vem cada vez mais me capacitando, dando a oportunidade de multiplicar o conhecimento através dos dons e talentos. E não é só a mim. Hoje nós tivemos aqui o Clério. Clério trabalhou muito tempo lá no Bombeiro, trabalhamos junto lá, como o Rogério também. E Deus deu dom para ele vir aqui e ofertar o dom que ele tem. Deus não quer o dinheiro que está na conta, não. Ele quer o teu coração. Deus não quer os seus bens materiais. Ele quer te usar. Ele quer usar o seu dom, o seu talento, para a obra dele. Não para que você seja enaltecido, glorificado, ter status, holofotes. Não.
é para a obra dele, para que Deus seja exaltado. Num arroz gostoso, num feijão gostoso, num jantar maravilhoso, num louvor lindo, no momento que você está ali na porta, cuidando daquelas pessoas, recebendo que está aqui, no momento que está aqui limpando. Mas nós temos que também fazer isso lá fora. Lá fora. Aplicar esses dons lá fora. E não nos envergonhar do dom que Deus deu. Porque lá fora nós seremos confrontados. E confrontados mesmo. Mas quando nós colocamos num propósito que Deus quer nos usar, porque Ele nos deu dons e talentos, Ele deu esse dom e talento para que você venha especificamente o quê? Honrá-lo. Honrá-lo com teu amor, com teu coração, com seus mandamentos. Então, meus irmãos, aqui hoje é um motivo de alegria eu estar aqui tendo a oportunidade, sendo um instrumento de Deus, para poder entregar o certificado dos concluintes do curso de Brigada de Incêndio e Emergência, onde cada vez mais aqui a gente vê, né, o empenho, pude participar, ver diretamente do empenho de todos, a dedicação, o carinho. Muitos, ao longo da caminhada, ficaram para trás. Muitos tiveram para trás aí, por vários motivos, não deram continuidade no curso. Por várias situações. Pode ter sido até mesmo por um desastre, pode ter sido até mesmo por problemas de ordem pessoal, pode ter sido também por questões, né, profissionais, mas chegamos ao final do nosso curso, né, que não para por aqui, continue, porque ele vai continuando ao longo do quê? Da nossa trajetória. O curso não foi exclusivamente só para atuarmos dentro da nossa igreja. Claro que o propósito principal também é esse, mas também que nós possamos atuar lá fora, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro, né, da sua vida social, e que você também tenha a oportunidade de multiplicar esses conhecimentos adquiridos, porque aí você vai se tornar também o quê? Aquele indivíduo que vai estar ensinando outras pessoas. Aí nós fazemos o que nós chamamos de corrente do bem. Quando mais você ensina, mais você aprende. Porque isso te dá a oportunidade de você buscar cada vez mais o conhecimento. E esse conhecimento, ele não ocupa lugar e espaço. E esse conhecimento é aquilo que Deus deu para você, para todos nós aqui. Então, hoje, a gente finaliza a primeira parte do nosso curso, porque ele não termina aqui. Nós teremos mais momentos, principalmente para praticarmos nas situações de emergência, que isso nós vamos fazer ao longo da nossa caminhada. Então, eu passo aqui, né, a mão, né, as mãos de todos vocês, concluintes do curso, o certificado, né, que diz, dentro do seu texto, né, certificado confere aí o concluinte, que eu vou depois chamar aqui, nome da pessoa, pela conclusão com aproveitamento do curso de Brigada de Incêndio e Emergência Orgânica, com carga horária de 20 horas, desenvolvido no período de 15 de agosto de 2024 a 26 de outubro de 2024, em conformidade com a Instrução Técnica número 12 do Decreto Estadual 44746/2008, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e a norma brasileira regulamentadora 14.000
276, de 2006, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Juiz de Fora, 21 de março de 2025. Assina Hamilton Reis, instrutor de Brigada de Incêndio, credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sob o registro F1068. Esse certificado está sendo emitido também, pelo Instituto Salos de Educação Profissional, uma escola no qual eu sou diretor, e nós estamos aqui emitindo esse certificado para todos vocês, que vem um conteúdo programático, estudamos primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio. Então, assim, com muito orgulho, sabe, que eu tenho, muita satisfação em estar aqui, chamando os irmãos para receber esses certificados. É uma solenidade simples, mas não precisa de tantas pompas e circunstâncias, porque é para a honra e glória do Senhor. Então, quero chamar aqui o nosso presbítero Rogério, receber em mãos o certificado. Pastor, eu gostaria de chamar o senhor, para o senhor ir passando o certificado em mãos para os nossos brigadistas. Rogério Marsola, nosso presbítero Rogério. Tira uma foto aqui para nós. Parabéns, Rogério. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Ótimo, que aqui eu vou chamar os irmãos e vou entregar. Vira para frente lá. Opa! Está voando. Está de cabeça para baixo, não é? Vera Lúcia da Costa. Tia Verinha, vem cá. Parabéns, tia Verinha. Presbítero Júlio César da Silva. Parabéns, tio Júlio. William Santos da Silva. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe. Certificado. Tem aqui de uma moça aqui que está lá em Portugal. Tem que mandar para ela lá. É. Última Zaia. Vem cá, tia Última. Parabéns, tia Última. Baixa um pouquinho. Ângela Maria Dile dos Santos. Tchau. Parabéns. Deus abençoe. Certificado da senhora. Aí, tia Ângela, muito bom, tia. Ari da Silva Filho.
Pera. Que é isso, hein? É. Henrique Carlos dos Santos, tia Henrique. Esse já era bom. Obrigado, atenção. Maravilha. Adair Pinheiro. Parabéns, meu irmão. Muito bem, aí. Tairine Maciel de Oliveira Assis. Tem alguns irmãos que não estão aqui presentes. Então, Maria Eduarda Silva de Oliveira. João Paulo Soares de Oliveira. Próxima vez vem também de terno. Isso. E a mãe dele tá lá na internet, lá. Noel Felipe da Silva. Muito bem, Noel. Noel veio chique também. É. Presbítero Nilton Barreto de Araújo. Obrigado. Tirar o chapéu? Show de bola. Bom, irmãos, aqui nós temos outros irmãos, né, que não puderam estar aqui hoje presente na nossa solenidade. Eu quero aqui parabenizar todos vocês e falar para vocês o seguinte: foi muito gratificante estar aqui com todos vocês. Espero que esses conhecimentos que nós adquirimos aqui, que eu me incluo também, adquirindo esse conhecimento, que a gente possa cada vez mais multiplicar e a gente, em caso de uma situação de emergência, a gente possa usar e sempre pedindo a direção de Deus para Ele nos capacitar, nos dar força, sabedoria e proteger a gente na nossa caminhada. Então, assim, que Deus abençoe todos vocês imensamente. Sabe, que a gente possa cada vez mais estar uma igreja unida, coesa, uma igreja forte, e que a gente possa cada vez mais ganharmos mais almas e mais almas. E convidar os irmãos que não ainda tiveram oportunidade de participar, que venham, participe. Isso é para a nossa vida, não só da nossa igreja, mas a nossa vida, e nós somos a igreja de Cristo. Então, que a gente possa
levar os ensinamentos. Que tudo isso que nós aprendemos aqui veio daqui. E Deus criou todas as coisas e viu que era bom, muito bom. E Ele criou a ciência. E Ele deu a oportunidade para o homem evoluir e conhecer a ciência que Ele criou. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui ministrando esse curso. Agradecer o conselho da igreja, presbítero Rogério, presbítero Júlio, presbítero Noel, presbítero Josias, presbítero Marcelo, aos demais presbíteros que nós temos aqui, presbítero Henrique, presbítero Milton, aos tantos outros irmãos diáconos, né, a sociedade, né, feminina da igreja, dessa oportunidade, né. Estou sempre à disposição de todos, à disposição dos irmãos, e que a gente possa cada vez mais estarmos firme e forte nessa caminhada. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Antes de orarmos, agradecendo nossa gratidão ao professor Hamilton por nos conceder, foi uma doação também dele, Clério, de conceder essa dádiva, de formar essa turma de brigadistas. E assim a igreja, ela já atuou, né, outro dia. Uma dos nossos futuros brigadistas teve uma pequena queda ali, e logo a equipe foi, aferiu a pressão, olhou como é que estava a pessoa, né? Graças a Deus deu tudo certo. Então nós temos aí agora essa equipe pronta para servir. Iguais aos escoteiros, né? O ditado, o lema dos escoteiros é sempre alerta para servir. Eu quero passar, antes da oração, para alguns dos formandos que queiram, assim, trazer também uma palavra de gratidão. E eu sei que o tempo está avançado, mas aí teremos essa palavra de alguns dos alunos aqui que queiram falar, e logo em seguida a bênção final, a oração é bênção final, e um lanchinho ali, que sempre temos no culto de sexta-feira. Culto de sexta-feira tem lanchinho, né? Um chazinho abençoado, então não vai embora correndo não, tá certo? Amanhã é sábado, tá tranquilo. Vamos lá, quem vai falar? Ari? Ei, Ari! Paraninfo da turma. Boa noite, irmãos. Paz. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, depois ao Hamilton, o pastor e todos aqueles que participaram. Que Deus continue nos abençoando, né? Que outros irmãos também façam esse curso, né, Hamilton? Que é muito bom, é maravilhoso. Só tenho a agradecer. Obrigado a todos, tá? Amém, Senhor. Duas palavrinhas? Nosso irmão Diácono Ari já falou tudo. Eu quero agradecer a Deus, ao Hamilton, que se dispôs a estar ministrando esse curso para nós, aqui, doando aí o seu tempo, né? E sei que ele gosta muito, e nós somos privilegiados que podemos aqui absorver algum conhecimento para a praticidade do nosso dia a dia, né? E louvado seja Deus. Sabemos que os intempéries da nossa senda pela face da terra pode acontecer a qualquer momento. E nós temos que, a cada dia, estarmos embasando, conhecendo mais aquilo que o próprio irmão já falou na sua fala aqui para com cada um de nós, que nós temos que estar prevenido e capacitado para estar atuando. Né? Que Deus possa, sim, estar direcionando, abençoando ele nessa carreira tão bonita, que muitas vezes nós não fazemos conta, né? Não vou precisar disso. Mas quando acontece, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? Né? Então é melhor nós estarmos nos capacitando hoje, que não vá ser preciso, mas temos que estar preparados a todo momento, né? Prudência, temos que ter prudência. Que Jesus possa estar abençoando, não você, como toda a sua família, e a nós todos como igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não. Tem um lema aqui.
tem o lema Brigada de Incêndio e Emergência, proteger, cuidar e salvar. Vamos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé. Mais uma vez, nossa gratidão a todos os presentes que vieram prestigiar também esse momento. Você que assistiu até agora, nossa irmã Sandra, parabéns também pela formatura do filho. Que Deus abençoe. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te damos graças porque das poucas igrejas em Juiz de Fora, nós somos esta igreja que possui, dentre o corpo de membros, um grupo formado, especializado, de brigada de prevenção, incêndio e acidentes. Muito obrigado, Pai, porque esse foi um sonho que o Senhor colocou no coração do nosso professor Hamilton, e nós estivemos aqui, e esses irmãos foram especializados. Em o nome de Jesus Cristo é que oramos. E consagramos esses irmãos, o professor, os demais alunos, formandos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só lhe deu glória. Ao Senhor toda a glória. Para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vão na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao lanchinho ali Só um minutinho que os diáconos vão pegar ali. Tudo de bom para vocês.